A moeda mais importante do mundo já foi o ouro, já foi a libra e já foi o dólar. Hoje, a moeda mais importante do mundo se chama atenção. Pelo menos duas empresas se tornaram gigantes especificamente porque trabalham com ela. Plataformas, jornais, anunciantes estão todos em guerra pela sua atenção. Isso vale para todo tipo de mídia, inclusive animação japonesa. No mundo dos animes, o ano é dividido em 4 temporadas, iguais às 4 estações do hemisfério norte. Isso quer dizer que a situação Brasil-Japão é invertida. Nós acabamos de entrar no verão, eles acabam de entrar no inverno. Só na temporada de outono, essa que acabou no início do mês, foram lançadas 55 novas animações. E essa é uma conta sem continuações e sem especiais. 55 novas séries, transmitidas um episódio por semana ao longo de 3 meses. É só fazer as contas. Não dá para ver tudo. Do nosso ponto de vista, é preciso fazer escolhas. Do ponto de vista dos produtores, é preciso conquistar a nossa atenção. Bom, em algum momento da temporada passada eu fiquei pensando em clickbait, o nosso caça-clique. É quando um título ou uma chamada são feitos de forma sensacionalista, quando não mentirosa, para chamar a atenção para algum tipo de conteúdo. No geral, um conteúdo pobre e que não justifica o exagero. Dizendo de outra forma, o clickbait ele envolve um certo tipo de traição, de quebra de confiança. É uma questão de prometer algo no título e não entregar no conteúdo. É com essa ideia que nós vamos trabalhar aqui. Na temporada de outono, 3 animes me fizeram pensar na forma como se anunciaram, em como foram recebidos, no hype ou na polêmica em torno deles e principalmente na ideia de clickbait. Eles entregaram o que eles prometeram? Vamos começar com Seishon Buta Yaru wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai. E essa é a única vez que eu vou tentar falar esse nome. Daqui pra frente vai ser pelo apelido. Bunny Senpai, ou traduzindo para o português, Veterana Coelhinha. Parêntese, aqui no Brasil a gente devia chamar assim. Risos. Porém, sério. Fecha parênteses. A série até tem uma apresentação, uma sinopse meio genérica, mas num universo de 55 produções diferentes, a ideia de um anime sobre uma garota vestida de coelhinha, tanto no título quanto no pôster oficial, eu acho que foi o suficiente para atrair muita gente e torná-la uma das séries mais populares do ano. Porém, precisamos falar a verdade, e nós o faremos através de uma conta de padaria. Subtraindo abertura e encerramento, cada um dos 13 episódios de Bunny Senpai tem cerca de 20 minutos. E o tempo que ela passa vestida de coelhinha durante toda a série, arredondando para cima com alguma boa vontade, é no máximo 2 minutos. Sim, nossa protagonista só aparece vestida de coelhinha durante 2 dos 260 minutos da série, totalizando um percentual de uou. Eu disse protagonista? Bom, Sakurajima Mai é a principal personagem feminina da série, mas eu diria que este é o protagonista, Asuzagawa Sakuta. Ele até aparece no título, fica mais fácil de perceber na tradução para o inglês. Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. É um título que, bom, eu entendo a ideia. É dizer que aquilo não foi uma alucinação. Ele não sonhou com a veterana vestida de coelhinha na biblioteca. Aquilo realmente aconteceu. Mas, de forma literal, esse é outro título problemático. O nosso herói é apaixonado pela veterana desde, basicamente, aquele primeiro episódio. E ele sonha com ela, metafórica e literalmente, ao longo da série. De modo que não me resta alternativa exceto declarar o anime culpado do crime de iludir pobres tarados à procura de um fetiche e fazê-los assistir a um bom romance. Essa é a parte mais engraçada. O anime é legal. Bunny Senpai é a adaptação de um mangá, adaptado de uma light novel chamada Seishon Buta Yaro Series. O anime trabalha ainda com uma espécie de subtítulo: Síndrome da Puberdade, experiências anormais causadas pela sensitividade e instabilidade da adolescência, segundo rumores na internet. E é impossível ler esse nome na abertura sem dar pause, passa muito rápido.
Só que, apesar de péssimo, esse seria um título justo, porque é disso que o anime trata, uma série de eventos sobrenaturais. Nossa veterana, Mai, ela está ficando invisível e sua existência vem sendo esquecida por cada vez mais pessoas. E ela se vestiu de coelhinha exatamente para checar que ninguém, ou quase, conseguia vê-la. Tomoe é a personagem do Dia da Marmota. Ela e Sakuta estão presos em dias que se repetem indefinidamente. De repente, Futaba se transforma em duas Futabas diferentes. Um dia, Mai e a irmã Nodoka trocam de corpo, e por aí vai. O interessante na série é que todos esses fenômenos impossíveis, eles na verdade são manifestações de problemas típicos adolescentes. Algumas metáforas são quase literais, como por exemplo o bullying virtual que se transforma em ferimentos reais. Outras, elas são mais sutis. E de um modo ou de outro, é assim que a série trabalha com seus vários temas. O desejo de se adequar, de pertencer a um grupo, lidar com a realidade como ela é, não como se gostaria que ela fosse, expectativa, comparação e competição entre irmãos, a dificuldade de aceitar a pessoa que você acha que é e a pessoa que você pode ser, de novo, entre outros. A química do casal protagonista é muito boa e os diálogos da série são bem escritos. Bunny Senpai pode ter atraído muita gente que procurava fanservice, mas segurou boa parte desse público graças a um forte começo. Os 3 primeiros episódios são excelentes. Caracterização, apresentação, desenvolvimento e clímax. Esses 3 primeiros episódios poderiam ser um filme independente, um pequeno filme tão bom que funcionaria sem o restante da série. O que é um senhor elogio, mas também um senhor problema. O anime tem outros grandes momentos nos episódios seguintes, mas nenhum consegue empatar com os primeiros em força e qualidade. Bunny Senpai não é excepcional, mas ele apareceu em várias listas de melhores de 2018 e dá pra dizer que merecidamente. Porém, este não é um vídeo sobre qualidade, este é um vídeo sobre prometer algo e não cumprir. E, pelos poderes a mim concedidos, declaro veterana coelhinha 72% clickbait, número aleatório que acabei de inventar. Na sequência da lista, vamos de polêmica. Goblin Slayer parecia um anime qualquer de fantasia, ambientado num universo mágico medieval, e não chamou minha atenção. Foi a reação das pessoas que me chamou a atenção. A ironia nesse caso é que muitos acusaram a série de se anunciar como um anime qualquer de fantasia, e esconder aquilo que ele realmente é. Alerta de clickbait acionado, era hora de descobrir o que Goblin Slayer realmente seria. A razão da polêmica vem logo no primeiro episódio, quando vemos a morte cruel de personagens que mal tivemos tempo de conhecer, mas principalmente pela exibição de uma cena de estupro. Antes de continuar, eu quero dizer que representações de violência na mídia podem e devem ser analisadas, dissecadas e criticadas. É importante e é benéfico que as pessoas façam isso. Tanto que a essa altura, gente com mais o que dizer já falou e já falou bem sobre o assunto. Então, esse vídeo não vai mostrar, obviamente, nem analisar a forma como a violência sexual foi retratada na série. A minha pergunta era a seguinte: qual a razão de existir daquela cena dentro daquele universo? Eu queria entender se a cena apresentada antes dos primeiros 10 minutos do primeiro episódio, se ela estava ali para fazer barulho. Eu queria saber se ela era uma isca. Porque o que posso dizer sobre a cena em si é que ela chega onde ela tenta chegar. Ela choca e perturba, porque ela reproduz uma violência inaceitável, perversa, e essa simulação é estética e narrativamente violenta. Voltando à minha pergunta, uma forma bem simples de colocar as coisas em perspectiva é sempre conferir a fonte original. Goblin Slayer também vem de uma light novel depois adaptada como mangá. Claro que essa é uma forma meio boba de analisar, porque texto, ilustração e vídeo são formas de arte diferentes, com formas diferentes de buscar seus resultados. Mas acho importante registrar que a cena está lá, no primeiro capítulo,
no mesmo lugar, tanto do mangá quanto da light novel. Não porque eu ache que só isso justifique a existência da cena no anime, mas porque isso sinaliza para mim uma intenção do autor. Este mundo não é seguro. A série, de fato, é ambientada nesse universo mágico medieval incrivelmente repetitivo dos animes. O que ela oferece de diferente, não confundir com inédito, apenas diferente do geral, é uma abordagem mais cruel sobre esse universo. Tecnicamente, Goblin Slayer não é um isekai, gênero em que uma pessoa é transportada para um outro mundo ou para dentro de um jogo. Mas, por um motivo, eu não consigo ver de outra forma. A gente vai chegar lá. As referências do anime nos entregam que essa é uma história que se passa num tabuleiro de Dungeons & Dragons. É um lugar criado por deuses que decidiam o destino de todas as vidas jogando dados. Um universo em que aventureiros se tornam grandes heróis. Só que há um problema. Quanto melhor um jogador se torna, menos ele se interessa por aventuras menores. Ele quer grandes desafios, como derrotar demônios, seitas malignas, dragões. Mas o que acontece com esse mundo quando os melhores heróis vão deixando de lado as missões pequenas, como enfrentar goblins, mas essas missões continuam existindo? Essa é a abordagem da história, e essa é a crueldade desse mundo. Existem monstros à solta e vidas em perigo. Quando falo Isekai, é porque penso na série como um jogo, mas Goblin Slayer não é sobre um jogador. É sobre um NPC, o Non-Player Character. Se esse anime fosse um game, o matador de goblins não seria você, ele seria um personagem criado pelo computador. Essa é a lenda do dano colateral. É a história do figurante, que morreria anônimo num ataque qualquer que o narrador descreveria para outros jogadores. Só que esse figurante não morreu. Goblin Slayer é o sobrevivente de uma tragédia. Um homem marcado pelo que perdeu e pelo que presenciou. Um homem que treinou e evoluiu para dominar qualquer situação e que dedica sua vida a matar goblins de forma metódica, estratégica, sem erros e sem piedade. Ele busca fazer a própria sorte porque ele se recusa a jogar dados. Esse não é um anime sobre protagonistas, é um anime sobre figurantes. É por isso que nenhum personagem da série tem nome. Eles são todos arquétipos, identificados pela sua espécie, função ou títulos. Elfa, anão e homem-lagarto, sacerdotisa e maga, donzela da espada e matador de goblins. E aqui é um ponto interessante. Não sei dizer se essa é a melhor forma de tratar o assunto, mas esse é um anime que mostra horrores, mas que a seu modo empodera as vítimas. É uma abordagem que me parece realista e por isso mesmo devo dizer que ela também é meio amarga. Nem todos vão superar o trauma. Alguns vão superá-lo, mas não esquecer. Existem outras opções além de deixar o trauma comandar a sua vida, mas as marcas vão estar ali porque ele aconteceu. E seja você forte o quanto for, tudo bem se sentir fraco às vezes. É natural precisar de ajuda. É natural querer apoio. Goblin Slayer gerou polêmica, chocou muita gente que abandonou a história, mas o anime segurou uma grande parte da audiência com méritos. Tendo prometido e entregado uma história violenta e censurada para menores de 17 anos, eu declaro Goblin Slayer apenas 37% clickbait, abaixo do mínimo aleatório que eu também acabei de inventar. Para começar a falar do nosso próximo anime, eu quero mostrar algo legal antes. O Crunchyroll divulgou em novembro quais eram os animes mais assistidos da temporada de outono em todo o mundo. Goblin Slayer dominou todos os estados americanos e a maioria dos canadenses. Foi o mais assistido também na Austrália, no norte europeu e na América Latina. O único lugar em que ele não foi bem foi no Oriente Médio e no norte da África. Mas o mapa dessa região tinha uma coisa que me chamou bem mais atenção. No Iraque e na Síria, dois países meio complicados em termos de costumes conservadores, o anime mais assistido da temporada era Conception. Direto ao ponto, Conception é a história de um herói que precisa ter filhos com 12 mulheres para salvar o mundo. Não, você não ouviu errado.
Sim, parece muito bobo quando a gente diz em voz alta. Aliás, esse nem foi o único anime de 2018 que trazia algum tipo de mensagem pró-gravidez. Mas, olha, calma, Japão. Não é assim que vocês vão resolver o problema. Enfim, voltando. No dia da formatura, Itsuki descobre que sua prima, Mahiru, está grávida, mesmo sendo virgem, eu achei importante mencionar. Nesse momento, um portal de luz transporta os dois para o mundo de Granvânia. Nessa terra, seres chamados impurezas estão causando distúrbios e jogando o mundo em caos e desordem, que você não chega a ver hora nenhuma, o tal caos e a tal desordem, mas vai seguindo. Itsuki descobre, então, que ele é a última esperança de Granvânia, um herói destinado a salvar essa terra e que foi invocado para, atenção, encontrar as 12 sacerdotisas, uma para cada casa do Zodíaco, e gerar com elas 12 crianças da constelação para combater essas impurezas. A pior parte é que a sinopse é completamente idiota, mas se você já viu uma certa quantidade de animes, você sabe que ela também é meio plausível, no sentido de existirem produtos que exploram sexualidade de formas muito imbecis. Bom, a isca foi jogada. Diferente dos animes anteriores, ele não é inspirado numa light novel ou mangá, ele é inspirado num videogame, Conception Ore no Kodomo o Undekure, que traduzido literalmente fica Concepção. Por favor, dê à luz um filho meu. Pois é a mesma história, salvar o mundo, etc. Tem momentos de ação e luta, mas o grande lance do jogo é que ele é um dating simulator, um jogo que simula a parte da conquista, do estabelecimento de uma relação amorosa. Você vai jogando num esquema de perguntas e respostas para ir seduzindo as sacerdotisas, conhecendo e criando intimidade com elas, até que a energia de vocês entra em sintonia no ritual dos amantes e produz uma criança da constelação, que vai te ajudar na luta contra as tais impurezas. Aí você me pergunta, peraí, que energia? Mais uma vez nessa temporada, os pobres tarados foram iludidos pela sinopse, ou pela própria safadeza. E aqui, ao contrário dos dois animes anteriores, não há nada de bom que possa ser dito sobre Conception. Existe guilty pleasure e existe o prazer de ver algo tão tosco que acaba ficando engraçado. Esse não é o caso. Se por um lado Bunny Senpai e Goblin Slayer foram dois dos bons animes do ano passado, ainda que na opinião de pessoas bem diferentes entre si, Conception é uma unanimidade. Ele foi indiscutivelmente um dos piores, talvez o pior anime de 2018. Visualmente falando, o anime empresta do jogo os personagens e seus designs, que já não são grande coisa, mas em termos de animação, ele é muito mal feito. Tudo bem, esse é um problema que hoje atinge quase o mercado inteiro de animação japonesa. O aperto do prazo e o aperto da grana. Mas mesmo assim, a quantidade de cenas estáticas e a economia de keyframes fica longe do que a gente poderia chamar de aceitável. O que leva a outro ponto problemático. É um anime que basicamente não tem cenas de ação, mesmo sendo uma história em que o protagonista precisa lutar. Esse é um anime baseado num jogo de simulação de encontros, mas ele não consegue criar nenhum tipo de romance. São 12 mulheres, então é claro que não dá tempo para desenvolver quase nenhuma personagem feminina. Mas o Itsuki e a sua professora, guardiã, guaxinim tarada, passam o tempo inteiro na tela e nem mesmo eles mostram qualquer evolução narrativa. É até comum existirem animes que são menos uma história e mais uma desculpa, um veículo para situações e cenas de nudez. Só que nem isso. É até difícil dizer que esse é um anime puro fanservice porque mesmo essas cenas não acontecem direito. Então, recapitulando, é uma série sem ação, sem romance e sem erotismo. Afinal, sobre o que é essa série?
Conception brinca muitas vezes com o fato da série repetir clichês de animes do tipo harem. O anime tenta nos fazer acreditar que ele é uma comédia debochando desses defeitos. Só que nele não existe qualquer reflexão, inovação, nem mesmo uma boa execução desses mesmos clichês. Conception, em algum momento ele se finge de sátira, mas ele falha totalmente em ser diferente, em ser crítica ou em ser melhor do que as séries que ele supostamente tenta satirizar. Lá pelo 6º episódio eu me peguei pensando, peraí, esse anime tem abertura? Ele tem, mas eu não me lembrava de tão genérica e incapaz que ela era de se destacar. E isso vale para toda a série. Bunny Senpai precisava de um episódio para marcar um ponto A e te indicar que estava a caminho de um ponto B. Goblin Slayer precisava de um episódio para fazer o retrato e delimitar um aspecto do seu universo. Conception, em um episódio, desperdiça 20 minutos sem construir nada. Então, parece óbvio que Conception é a mais perfeita definição de clickbait da temporada passada. Mas em algum momento eu cheguei num impasse. Se a sinopse é horrível e idiota, e o anime também é horrível e idiota, teria ele, na verdade, entregado o que prometeu? Era uma conclusão possível, mas felizmente esse pensamento pernicioso não teve chance comigo, pelo seguinte motivo. No dia 31 de janeiro agora, em 2019, acontece o lançamento no Japão de Conception Plus, uma nova versão do jogo para o PlayStation 4. Ou seja, o anime de Conception nada mais é que uma propaganda exibida durante 3 meses, na forma de 12 episódios. E eu ficaria zero surpreso se futuramente descobrir que o anime mais atrapalhou do que ajudou nas vendas do jogo. E é por isso que Conception estourou o clickbaitômetro. E é inútil dar algum número para essa quantidade imensurável de bait. Muito obrigado por assistir, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal e diga para mim nos comentários qual anime da temporada passada você gostou mais e quais você está vendo ou quer ver agora. Foi um prazer, nós nos vemos na próxima, um abraço e tchau!